Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu, abre aspas, se você não acredita que pela fé podemos ser curados, o que você me diz de Mateus 17, 14 a 27, onde Jesus nos incita a ter fé como um grão de mostarda e nos afirma que nada vos será impossível? Sim, eu acredito que uma pessoa possa ser, sim, curada pela fé, mas não no mesmo sentido de quando o Senhor disse essas palavras aos seus discípulos, que eram israelitas e que, a princípio, estavam diante do seu Messias e Rei. Os cristãos não são israelitas, eles não têm a Jesus como Messias e nem como Rei. Ele é Rei para Israel. A cura que você encontra nos Evangelhos, ou as curas que você encontra nos Evangelhos e depois no livro de Atos, como sinais, primeiro de que Cristo era quem ele dizia ser, e depois que a igreja era a obra que Deus estava fazendo. Mas essas você já não encontra hoje, esses sinais, ou neste sentido de sinais. Claro que Deus continua curando, Deus pode curar, mas ele não faz isso no sentido que fez naquela época, porque os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria. Veja a passagem, até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Atos 5,16. Todos curados. Percebeu? Todos eram curados, não um ou dois. Obviamente você não verá isso acontecer hoje, porque não há mais necessidade de Deus fazer isso, curar todos, uma multidão inteira de enfermos, de uma vez só. Os sinais e curas eram para provar que aquilo, a igreja e o evangelho, eram coisas novas que Deus estava fazendo entre os judeus e mais tarde seria entre os gentios. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, fala 1 Coríntios 1, 22. O versículo que você citou, de que nada nos é impossível, não deve ser lido isolado, mas no contexto do pensamento de Deus. E uma boa ideia é ler isso daqui, olha. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5,14. O grande segredo do pedir com fé é conhecer de antemão a vontade de Deus, o que só é possível com comunhão e conhecendo a sua palavra, que são os seus pensamentos e a sua forma de agir. Uma criança pequena, a quem o pai disser que ela pode escolher o que quiser de aniversário, ela poderá até chegar para o pai e falar assim, pai, eu quero um submarino atômico. Mas se ela conhecer melhor o seu pai, ela vai saber que pedir algo que esteja de acordo com aquilo que é a vontade do seu pai. As curas que nós vemos nos evangelhos e nos livros de Atos, que Deus operou com um objetivo muito definido de mostrar o seu poder na apresentação de Cristo ao mundo, e mais tarde também na apresentação da igreja aos judeus, essas curas naquele volume, naquela magnitude, não teriam razão de ser nos dias de hoje. Principalmente quando nós vemos que eram curas realmente maravilhosas. Se alguém não tinha uma perna, se alguém era aleijado, essa perna aparecia, o olho do cego aparecia. Era o mesmo Deus que um dia abriu o mar vermelho, quem estava fazendo esses sinais, com um propósito especial. Ninguém pode esperar que Deus continue abrindo o mar no dia de hoje, para nós simplesmente passarmos de um lado para o outro, ou então que Ele faça descer fogo do céu para consumir os falsos profetas, que são abundantes hoje, não é? Ou ainda que ressuscite uma multidão de mortos, como aconteceu quando o Senhor Jesus morreu na cruz. Se nós não entendermos isso, os tempos e as estações, nós cairemos presa fácil dos curandeiros da TV, esses que prometem o impossível e levam muitos ao desespero e à frustração. Eu conheço uma pessoa cujo pai faleceu de câncer, apesar de frequentar uma determinada igreja, onde a cura é a locomotiva das suas práticas. Após a morte, a dita pastora da igreja foi dizer à viúva que o seu marido tinha morrido de câncer porque a fé dele era pequena. Se ele tivesse fé genuína, ele não teria morrido. Olha só que coisa.